30 prêmios incríveis! Maioria do Supremo decide que o inquérito aberto pelo tribunal para investigar notícias falsas é legal. Por 9 votos a 1, pedido do governo para excluir o ministro da Educação do inquérito é rejeitado. Deputado Fábio Faria é empossado como ministro das Comunicações e pede a pacificação do país. É preciso, sobretudo, respeito. E que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado. O Banco Central promove novo corte no juro básico e taxa de 2,25% é a menor da história. Superintendente da Saúde do Rio de Janeiro é preso na operação que investiga corrupção em compra de respiradores. São Paulo tem 389 mortes por Covid-19, recorde pelo segundo dia consecutivo. Morre o líder indígena Caiapó, Paulinho Paiacã, vítima do novo coronavírus. Preso o sargento da Polícia Militar suspeito de assassinar o adolescente Guilherme Guedes, em São Paulo. Mesmo sem consenso entre os clubes, Campeonato Carioca volta a ser disputado amanhã. E os times de São Paulo treinarão a partir de 1º de julho. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 46.500 brasileiros já perderam a vida para a Covid-19. O número de casos no país se aproxima de 1 milhão, segundo o Ministério da Saúde. 463 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo teve o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Apesar disso, daqui a 2 semanas, os gramados dos principais clubes de futebol. Os clubes da série presente, válida e com bastante insistência. O Rio de Janeiro será o primeiro estado a retomar os jogos de futebol profissional. O Campeonato Carioca recomeça amanhã, mas tem clube que não quer entrar em campo tão cedo. E também sem estas cenas, já que beijos e abraços estão proibidos. O retorno do Campeonato Carioca faz parte da segunda fase do plano de flexibilização do isolamento da cidade do Rio de Janeiro, que começou hoje. Na região metropolitana. Outras 5 unidades ainda não foram concluídas. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje mais 2 pessoas na investigação sobre irregularidades na compra de respiradores pelo Estado. De conseguir acessar os autos. E com a diminuição do ritmo de novas mortes por Covid-19 em Manaus, a Prefeitura decidiu suspender os enterros em valas comuns e retomou os sepultamentos em covas individuais. Permanecem no aeroporto. A cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, começou a fazer testes na população que vive em cortiços. O objetivo é conter o crescimento de casos da Covid-19. Meio tenso, pensando que dá positivo, mas graças a Deus deu negativo. E você vai ver no próximo bloco, Companhia Aérea Latam anuncia o encerramento das atividades na Argentina. Pandemia faz setor de serviços registrar em abril a maior queda da história. O SBT Brasil volta já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. O medicamento que, segundo pesquisadores britânicos, é capaz de reduzir a incidência de mortes pela Covid-19, também está sendo estudado por cientistas aqui no Brasil. Hoje, a Organização Mundial da Saúde comemorou a descoberta, mas pediu cautela. O sorriso da doutora Viviane se justifica. E sempre foi também um grande defensor das florestas. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, afirmou ter sido diagnosticada com a Covid-19. A parlamentar precisou ser internada em São Paulo. Ela disse que está com pneumonia viral e que tem 1/4 do pulmão comprometido. Os Estados Unidos, que são o país atualmente com mais casos e mais mortes por Covid-19 no mundo, já tem mais de 2.100.000 infectados. O número de recuperados se aproxima de 600 mil.
Com mais de 117 mil mortes, o território americano vive agora uma escalada no número de novas contaminações, ao mesmo tempo em que ocorre a retomada das atividades. Trânsito de pessoas, pelo menos até o dia 21 de julho. O IBGE divulgou hoje novos dados do setor de serviços. Foi a maior queda na série histórica. O recuo chegou a quase 12% em abril. Sim, de uma maneira instantânea, da noite para o dia. Por quê? Porque é um setor que se fragiliza muito. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu o juro básico da economia para 2,25% ao ano. Com um corte de 0,75 ponto percentual, a taxa Selic é a menor da história. O Copom destacou que a previsão é de um aumento da retração econômica no segundo semestre. A Câmara dos Deputados aprovou hoje mais uma medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Entre as mudanças que já estão em vigor desde março, estão a autorização do trabalho remoto e também a antecipação de férias e feriados pelo empregador. Deputados da oposição tentaram obstruir e preservar os empregos. Um destaque aprovado no final da votação define que quando houver paralisação das atividades da empresa por determinação do poder público, os acordos trabalhistas em andamento ficam suspensos. Veja em instantes, deputado Fábio Faria é empossado como ministro das Comunicações. Preso em São Paulo, policial suspeito de participar do assassinato de um adolescente de 15 anos. O SBT Brasil volta já já. Desinfecção de veículos. Mantenha o câmbio, maçanetas e volante limpos. Descarte o pano ou papel utilizado na limpeza logo depois. Não deixe o frasco de álcool em gel 70% dentro do carro. Foi preso hoje em São Paulo o policial suspeito de participar da morte de um adolescente de 15 anos na madrugada do último domingo. O sargento trabalha em uma unidade de elite da Polícia Militar. Menos de 24 horas. Assalto ao galpão. O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, no caso dos assassinatos do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais dele. Os crimes foram cometidos há um ano na Zona Sul de São Paulo. Também foram denunciados 2 amigos de Cupertino, acusados de ajudá-lo na fuga. O Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria de votos pela manutenção do chamado inquérito das fake news, que apura ameaças contra a corte. São 8 votos a favor e nenhum voto contrário até agora. O ministro Alexandre de Moraes disse que os ataques são um ato de bandidagem e não de liberdade de expressão. O julgamento foi retomado pela manhã com o voto do ministro federal. Para 94% da população brasileira, os negros têm mais chances de serem mortos pela polícia. O dado faz parte de uma pesquisa inédita feita pela Central Única das Favelas em conjunto com o Instituto Locomotiva e a Unesco. Jéssica nem podia imaginar. Poderem partir do mesmo ponto de partida. O presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar, fecha aspas. Foi uma resposta a uma apoiadora que afirmou que o governo sofre com a interferência de outros poderes e da esquerda. Ontem à noite, Bolsonaro afirmou que tomará medidas legais para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros e que é o povo quem dá legitimidade às instituições e não o contrário. Logo cedo, em conversa com... No começo da noite, ao conversar com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que não quer medir forças com ninguém. E ao comentar o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, disse que não quer fazer nada de ilegal, mas também, abre aspas, não irá admitir um julgamento político. O deputado federal Fábio Faria tomou posse hoje como ministro das Comunicações. No discurso, ele destacou a necessidade de levar a internet banda larga a todos os brasileiros e pediu a pacificação do país. A cerimônia de posse no Salão Nobre do Palácio do Planalto foi concorrida. Fábio Faria veio acompanhado da esposa, Patrícia Bravanel, de um dos filhos e os canais restantes. Mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no mundo todo.
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou hoje que a epidemia no Brasil dá sinais de estabilização. E 23 de agosto. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o